Com a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso. Eu cumprimento os eminentes colegas de bancada, o digno procurador regional eleitoral, os dignos advogados e advogadas aqui presentes e também os acadêmicos de Direito da Universidade de Cuiabá e também os valorosos servidores da Casa. É uma satisfação recebê-lo nesta manhã, neste plenário da Justiça Especializada, que é, na verdade, uma jurisdição especializada, é um tribunal que, segundo a Constituição, ela é composta por 2 desembargadores, por um juiz federal, 2 juízes estaduais e 2 advogados. O acesso a esse tribunal, em relação aos magistrados da Justiça Estadual, se dá pela escolha do Tribunal Pleno, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Essa justiça, ela nasceu em 1932, então ela tem algumas décadas já de história, né? Muitos pensam que essa justiça eleitoral ela só tem atividade no período do processo eleitoral, portanto, em tese, a cada 2 anos. Isso é um ledo engano. Para se chegar ao processo eleitoral, é um longo caminho que se deve percorrer de preparo, né? E este tribunal, com os seus servidores, quer dizer, os técnicos, os assessores e magistrados, trabalham quase os 365 dias ao ano, né? Apenas tem a suspensão da atividade de julgamento no período de 20 de dezembro a 20 de janeiro, em face agora ao novo regramento do Código de Processo Civil. Eu vou passar rapidamente a palavra ao meu colega, desembargador Pedro Sakamoto, que é o corregedor, né? Eu estou no exercício da presidência desse tribunal. Além das atividades administrativas, eu tenho essa atividade judicial de presidir e futuramente também poder julgar. E o desembargador Pedro Sakamoto é o corregedor e vice-presidente do tribunal. Eu passo a palavra ao eminente colega. Obrigado, senhor presidente. Inicialmente, cumprimento todos os acadêmicos do 10º termo do curso de Direito, da UNIC, Campus Pantanal e Beira-Rio, na pessoa do professor Dr. Hélio Hudson Oliveira Ramos. A corregedoria tem por incumbência o acompanhamento dos trabalhos dos juízes eleitorais nas zonas eleitorais e também nós, como corregedor, temos a incumbência de receber, relatar e julgar também os processos relativos aos recursos, né, que são interpostos das decisões dos juízes de primeiro grau, que são os juízes eleitorais. E na parte aqui do tribunal, nós também temos a responsabilidade de fazer eventual remanejamento de zonas eleitorais, quando assim for necessário. Inclusive agora nós estamos numa fase em que nós temos que fazer algumas adaptações nas zonas eleitorais do interior para atender as determinações do colégio do Tribunal Superior Eleitoral. De modo que nós temos ainda várias incumbências aqui no setor interno do tribunal, no que se refere a próprio acolhimento das decisões dos juízes das varas criminais, onde eleitores são condenados a penas de reclusão, no qual ficam suspensos seus direitos políticos, fazendo então as devidas anotações no campo administrativo
para que eles então possam ter somente esse direito de votar a participar das eleições quando definitivamente extintas as suas respectivas penas. De modo que serviço nós temos muito aqui, né? Na área, não só a parte administrativa, como também na parte judicial. E também a maior incumbência da Corregedoria é justamente participar ativamente nas eleições a todos os níveis. Agora, no próximo ano, as eleições gerais, onde a Corregedoria tem por incumbência participar ativamente na parte da eleição, inclusive do término, então, fazer a proclamação dos eleitos. Então, realmente é um trabalho de muita responsabilidade, de grande, como diz, é bastante volumoso o trabalho, e nós então vamos enfrentar esta próxima eleição, inclusive com algumas alterações provavelmente que estão sendo implantadas a nível de Brasília, no Congresso, que estão fazendo um estudo aprofundado a respeito da reforma política e eleitoral, de modo que nós já nos preocupamos de antemão com essas mudanças. Basicamente, então, o nosso trabalho é restrito a essas áreas que eu mencionei. Muito obrigado. Nós temos aqui dentro, na estrutura do Tribunal Regional Eleitoral, nós temos uma escola, a Escola Judicial, e ela é dirigida pelo Dr. Paulo Sodré, que é o seu diretor, e o vice-diretor é o Dr. Ulisses Rabaneda, que vocês devem conhecer também na academia, né? Vocês têm na grade curricular essa disciplina, né, Direito Eleitoral. É uma jurisdição que recentemente despertou o interesse das faculdades e dos profissionais. É uma área promissora, né, para a advocacia, principalmente nesse momento de um cenário, a princípio, adverso para todos, né? A questão política. Eu acho que o aluno de direito, mais do que nunca, tem que se interessar pela política, né? Porque uma das fontes do direito é justamente o parlamento. Eu não sei como que alguns acham que deve passar a largo da política. Eu posso não gostar da politicagem, das coisas, né, ruins, mas da política em si, eu acho que todos devem se interessar, né? E estudar, né? Porque eu penso que só com o conhecimento que é que nós vamos nos libertar da escuridão e das amarras, né, da ignorância. É justamente por esse desinteresse nosso que permite com que pessoas, às vezes, não muito éticas, não muito moral, né, e com bons propósitos, assumam o espaço, né, e venham a nos comandar. Eu acho que chegou a hora de nós darmos um basta para continuarmos sermos cobaia desse laboratório dos maus propósitos, né? Então eu vou passar a palavra ao colega, o Dr. Paulo Sodré, que irá explicar a estrutura dessa escola e o que essa escola tem oferecido ao longo dos anos à comunidade jurídica do estado de Mato Grosso. Senhor presidente, muito obrigado. Bom dia a todos. Eu quero fazer, antes de mais nada, uma menção especial ao Dr. Hélio Hudson, professor da UNIC, e que sempre tem trazido os alunos para cá. Eu tenho aqui, salvo engano, 2 professores da UNIC, o Dr. Hélio Hudson e o Dr. Ulisses Rabaneda, está licenciado, salvo engano, né? Então, a UNIC tem sido uma grande parceira dessa escola, e o nosso presidente, desembargador Márcio Fidal, acabou de ressaltar um aspecto polêmico que vivemos hoje, que é a questão da política. E eu tenho sempre dito, presidente, que antes da corrupção que nós precisamos mudar nesse país, eu comungo dessa ideia, é a questão da cultura, é a questão da ética.
e eu vejo sempre na pessoa do professor um exemplo maior, não só aquele que transmite o conhecimento, mas aquele que mostra o norte a ser seguido. Em homenagem ao professor, como eu sempre tenho pedido, eu quero solicitar a todos uma salva de palmas ao Dr. Hélio Hudson, por favor. Se nós não valorizarmos os nossos professores, essa sociedade cada dia mais poderá se degradar. É em função disso, e como diretor da Escola Judiciária, eu não posso deixar de sempre pedir a valorização do professor. A Escola Judiciária do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, Dr. Palmiro Pimenta, ela trabalha em 3 áreas. A primeira área é a área, não necessariamente nessa ordem, a área de capacitação, onde nós temos cursos, seminários, eventos, pós-graduação, pós-graduação geralmente interna, os eventos, seminários, sempre abertos ao público. Os alunos da Unic, não sei se vocês, mas vários já participaram de vários e vários eventos aqui. Inclusive, no último evento, vieram 40 alunos da Unic de Rondonópolis para cá, né? Então, mostrando o prestígio do nosso evento e a colaboração da Unic. O outro segmento que nós trabalhamos é no segmento da cidadania, onde nós desenvolvemos um projeto de Eleitor do Futuro e visitas guiadas, como essa aqui, em que vocês conhecem como que funciona a estrutura do tribunal e têm a oportunidade de conhecer o museu, das urnas, conhecer toda a história do tribunal e se inteirar como é que funciona. E o terceiro, que é a questão da publicação. Nós temos uma revista acadêmica em que são publicados os artigos. Inclusive, doutor Hélio, o senhor está convidado, não só o senhor, como todos os alunos, a publicarem artigos nessa revista. Nós estamos qualificando para que se torne uma revista de referência. Então, são essas 3 áreas de atuação. E essas áreas, só tem sentido quando a gente consegue atingir a sociedade. A gente atinge a sociedade fundamentalmente nessa área de capacitação através dos alunos. E para o segundo semestre agora, nós temos uma determinação do nosso presidente de nós iniciarmos um curso de capacitação permanente. E nós iremos procurar a Unic, queremos formar pequenas turmas para a gente aprofundar determinados temas do direito eleitoral. E, quem sabe, repercutir isso no próprio ensino das universidades. Porque o curso de capacitação, o curso seminário, ele é bom, mas ele é muito rápido, 2 dias. Então, esse é um curso de 1 mês, em que poderá, quem sabe, repercutir num convênio com a própria Unic e outras universidades, repercutir no ensino de todos lá. Então, é um curso de capacitação permanente. E dizer que a escola está sempre aberta a todos os alunos, a todos os professores, na minha pessoa como diretor, o doutor Ulisses Rabaneda como vice-diretor, a Janes, a nossa excelente coordenadora, e a Adriana, que é auxiliar dela. Então, a escola está aberta. Nós entendemos que uma escola que não está aberta ao público não tem sentido de ser. E a escola sempre esteve e sempre estará aberta a todos vocês. Muito obrigado pela presença e tenham um bom proveito. Obrigado, senhor presidente. O digno procurador regional eleitoral, gostaria de ter, já que o senhor também leciona também na... Eu lecionei na Unic quando fui procurador da República em Sinop. Mas atualmente tem uma aluna que é minha estagiária no Ministério Público, a Ana, e agradeço o comparecimento dela e de todos os demais alunos aqui do 10º termo do curso de Direito. Agradeço ao doutor Hélio Hudson por tê-los trazido, porque é muito importante realmente ter esse contato com a Justiça Eleitoral. Meu primeiro contato com a Justiça Eleitoral foi quando eu fui técnico da Justiça Eleitoral numa zona que, com o rezoneamento, foi extinta no Rio de Janeiro, então não tem nem como voltar lá para rever. Enfim, bom, fazendo um pequeno apanhado sobre a atuação do Ministério Público, eu não vou obviamente querer dar aula para vocês, já que vocês têm um professor que com certeza sabe bem mais do que eu sobre o assunto, é só para esclarecer que no 2º grau, alguns detalhes no 2º grau, no primeiro grau são os promotores de justiça que atuam na função eleitoral, no 2º a função do procurador regional eleitoral, que é a minha função, ela é normalmente desenvolvida pelos procuradores regionais da República, ou seja, membros do Ministério Público Federal, em 2º grau. Entretanto, isso só pode ocorrer em estados em que há TRF. Como aqui não tem TRF, também não há procuradores regionais, de modo que eu sou, além de procurador regional eleitoral, eu sou de origem procurador da República
vitalício a exigência, então, para atuar no TRE, no Mato Grosso, é que seja um procurador da República vitalício. Como vocês já devem saber também, a atuação da MP no 2º grau é primordialmente de fiscal da lei. E, como é eleitoral, a gente acaba atuando em todos os processos de conhecimento em cautelares, porque as matérias afeitas são sempre de interesse público. Então, sempre há atribuição do Ministério Público para intervir nelas. Fora isso, a MP atua como parte quando impetra ações de atribuição originária do TRE, como no caso das eleições estaduais, ou contra pessoas que tenham foro por prerrogativa de função em tribunais. Aí, no caso de crimes eleitorais de ocupantes de cargos de prefeito, a competência para processar e julgar é a do próprio TRE. Então, por isso, nesses casos, nos crimes, a competência para entrar com a ação será da Procuradoria Regional Eleitoral. Eu também gostaria de estender esse convite para os que queiram ir conhecer o funcionamento do Ministério Público Federal. Depois, conversem com a Ana para que ela fale comigo, para que vocês possam ir lá ver o funcionamento da Procuradoria da República, que é muito importante que mais e mais pessoas busquem as carreiras públicas de juiz, Ministério Público, para, como dito antes, possamos ajudar o nosso país a ir para frente. Obrigado. Eu agradeço a intervenção também do Procurador Regional Eleitoral e eu quero aqui também, em nome do Tribunal, cumprimentar o professor Hélio Ramos por essa iniciativa de trazer os alunos, quer dizer, estabelecer uma interface, né, com os acadêmicos, para que eles tenham a oportunidade de conhecer esta jurisdição especializada, e assim também como as zonas eleitorais, né? Para ver de perto como que efetivamente essa jurisdição ela é exercida. Eu consulto os eminentes pares sobre a ata da sessão pretérita se há alguma observação. Não havendo nenhuma correção, indicativo de correção, ela declaro aprovada. Eu quero participar a todos e a todas que o processo pautado de número 2.1, o processo 3552, que está com pedido de vista pelo terceiro vogal, que é o Dr. Marcos Faleiro, em razão da sua ausência justificada, esse processo está sendo adiado para a sessão do dia 31, quarta-feira, próximo. Do Marcos Faleiro. A exemplo deste, também um pedido de vista do colega Ulisses Rabaneda, que é o quinto vogal, que é o 9641, também será adiado em razão da ausência do colega já anunciado, dessa feita não o Dr. Marcos Faleiro, mas o Dr. Divanir, que está por votar. Então, também para a sessão do dia 31/5. Aqui consta, nas sessões serão realizadas essa semana e necessidade de convocação. É porque tem a desembargadora Nilza Maria que precisa ser convocada. Que ela participa, me parece, da turma de julgamento desse processo. Ela votou e ao doutor Divanir. Então, por que você coloca isso? É que, em tese, ele pode retificar. Então, o julgamento só se encerra com a proclamação do resultado. Então, como não foi ainda proclamado, em tese, pode algum colega que está ausente hoje pode rever o voto. Também o processo 12.40.24, pedido de vista do segundo vogal, desembargador Pedro Sakamoto, pela mesma razão, que os colegas que mesmo que tenha votado ou aqueles que ainda não votou, ele pode rever o voto. Também vai ser adiado, em razão da ausência justificada do relator, o Dr. Marcos Faleiro, o processo 67.477, é uma ação de um recurso eleitoral de prestação de contas, cargo prefeito de Santa Carmen, Mato Grosso, da 22ª Zona. E, a pedido do relator, Dr. Rodrigo Roberto Curvo,
está sendo retirado de pauta o processo de número 2.7, o 42.882, que trata de um recurso eleitoral, uma representação, propaganda política, propaganda eleitoral extemporânea. No caso, é da zona eleitoral de Jauru. Esse processo está sendo retirado de pauta a pedido do relator. Atendendo o pedido de preferência com sustentação oral em mesa para julgamento, o processo 2.5.24.123 é um recurso eleitoral, representação, propaganda política, propaganda eleitoral, alto-falante, amplificador de som, adesivo irregular, trio elétrico da zona eleitoral de Várzea Grande. Quem é o recorrente é a coligação de Várzea Grande para Todos. E também tem como recorrente o Alain Renner Tavares, o Fábio Saad, a Lucimar Sacre de Campos. A parte recorrida, a coligação de Várzea Grande. A parecer, esse processo é da relatoria do colega Dr. Rodrigo Roberto Curvo, que está com a palavra para relatar e votar. Obrigado, senhor presidente, eminentes pares, ilustre procurador regional eleitoral, Dr. Rony Márcio, ilustre advogado. Antes da leitura do relatório, senhor presidente, me permita apenas cumprimentar a todos os acadêmicos do 10º termo de curso de Direito da Universidade UNIC e também o Dr. Hélio Hudson, professor responsável pelas turmas que aqui hoje estão, e a sua equipe também. Meus cumprimentos a todos. Trata-se de recurso eleitoral interposto por Lucimar Sacre de Campos contra a respeitável sentença proferida pelo meritíssimo juiz da 58ª Zona Eleitoral, que julgou parcialmente procedente a representação eleitoral por ela ajuizada em desfavor da coligação Várzea Grande para Todos, Alain Renner Tavares e Fábio Saad, em virtude do uso de trio elétrico nas ruas de Várzea Grande, bem como de adesivo com propaganda eleitoral em tamanho superior ao permitido pela legislação de regência. Os representados, por sua vez, também interpuseram recurso eleitoral, aduzindo que o veículo pode ser enquadrado como carro de som, permitido pela legislação vigente, bem como apresentaram contrarrazões às folhas 70 e 76. Lucimar Sacre de Campos apresentou contrarrazões às folhas 77 e 82. A douta Procuradoria Regional Eleitoral opina pelo parcial provimento de ambos os recursos, para condenar os representados à multa por uso de propaganda irregular, prevista no artigo 14, parágrafo 1º da Resolução do TSE número 23.457/2015, bem como para reformar a parte dispositiva da sentença que determinou a abstenção do uso de trio elétrico por parte dos representados ante a ausência de provas de que o equipamento utilizado se enquadre na forma vedada pelo artigo 11, parágrafo 2º e parágrafo 4º da Resolução TSE 23.457 de 2015. É o relatório, senhor presidente. Concedo a palavra ao ilustre advogado para fazer a explicação oral com o tempo regular de 10 minutos. Alô? Alô? Excelentíssimo senhor presidente, meu digno professor, desembargador Márcio Vidal, doutor Pedro Sakamoto, corregedor, ilustríssimo senhor relator, doutor Rodrigo Curvo, a pessoa de qual cumprimento os demais membros dessa corte, senhor procurador, serventuários, colegas advogados. Inicialmente esclareço que eu não faria sustentação oral, mas a pedido do meu querido amigo Hélio Hudson, ele pediu para a gente fazer uma exemplificação para os alunos, para eles entenderem qual que é o objetivo da sustentação oral. Com esse objetivo, com essa situação, eu adentro aos fatos. Doutor Ulisses Rabaneda, a situação é simples. Houve a representação com dois objetos jurídicos. Quais são? A utilização de carro de som, mini trio para ser mais exato, está identificado isso na reclamação, na representação. E também a utilização de adesivo fora das regras legais. Um adesivo de forma muito maior do que a legislação estabelece. Levado esses fatos jurídicos para o juízo da instância de piso,
se eu não me engano, inclusive, o ilustre juiz, Dr. José Luiz Leite Lindotti, pessoa de extrema competência e que dignifica a magistratura desde o início da sua atividade. Entendeu a sua excelência que os fatos lançados à sua apreciação, que, primeiro, o carro de som não seria um trio elétrico, razão pela qual não promoveu nenhum tipo de penalidade, mas reconheceu a propaganda fora do limite legal. Contudo, esqueceu Sua Excelência de aplicar a multa. E esse é o objetivo do recurso. Estabelece a resolução TSE 23457. Artigo 11. O funcionamento de alto-falantes e amplificadores de som, ressalvada a hipótese de comícios e encerramento de campanha, somente é permitido das 8 às 22 horas, sendo vedada a instalação e o uso daqueles equipamentos em distância inferior a 200 metros. O parágrafo 2º diz, textualmente, é vedada a utilização de trios elétricos em campanhas eleitorais, exceto para a sonorização de comícios. Este é o fato. Montou-se um mini trio que fazia a publicidade dos recorridos por toda a cidade de Várzea Grande. Por toda a cidade de Várzea Grande. Então esse é o primeiro fato que está comprovado, inclusive com foto do mini trio nos autos. O segundo fato jurídico. Está amparado no artigo 36 da mesma resolução. A propaganda eleitoral só é permitida a partir do dia 15 de agosto do ano da eleição. Peço perdão. É o artigo 16 da mesma resolução. Independe da obtenção de licença municipal e de autorização da Justiça Eleitoral, a veiculação de propaganda eleitoral, e aí vai. Parágrafo 2º estabelece: os adesivos que trata o CAPT poderão ter a dimensão máxima de 50 centímetros por 40 centímetros, ou seja, no máximo 2 metros quadrados. E essa dimensão foi claramente extrapolada pelos recorridos, claramente extrapoladas, comprovado nos autos. No nosso entendimento, é objetiva a aplicação do artigo 36 da Lei das Eleições, que estabelece: a propaganda eleitoral somente é permitida após o dia 15 de agosto do ano da eleição. Parágrafo 3º. A violação do disposto nesse artigo sujeitará o responsável pela divulgação da propaganda e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário a multa no valor de R$ 5.000 a R$ 25.000, ou equivalente ao custo da propaganda, se este for maior. Este é o caso. Está comprovado nos autos a realização de 2 propagandas de forma irregular, a utilização de mini-trio e a utilização de cartaz fora dos parâmetros legais, razão pela qual nós pedimos com a devida vênia ao parecer da Procuradoria, que entendeu só a ocorrência Tá faltando palavras. Isso daí sabe o que significa, gente? Quando a gente não se prepara, é isso que acontece. Quando você for fazer sustentação oral, você se prepara. Eu vim aqui, a pedido do Hélio Hudson, eu estou criando uma situação nova aqui, né? O banner foi fora do padrão. Então, com a devida vênia, nós entendemos que há a ocorrência dos 2 ilícitos, razão pela qual nós pedimos o provimento do recurso para aplicar a multa no seu grau máximo de R$ 25.000. Muito obrigado. Eu agradeço o improviso, né, mas que foi de grande utilidade para os acadêmicos que estão aqui presentes e também para os julgadores, com certeza. Como manifesta a digna Procuradoria. Excelência, agradeço pela sua apresentação. Inclusive, vou me aproveitar do fato de o senhor já ter explicado bastante acerca do caso, de modo que eu não vou precisar tratar novamente da parte do relatório.
O meu parecer se encontra disponível no sistema para os que queiram ter acesso direto a ele, e eu vou apenas ler aqui a parte inicial, a ementa do meu voto, com algumas rapidíssimas explicações para poder passarmos logo à leitura do voto. Tá? Eleições de 2016, recurso eleitoral, propaganda política, alto-falante, amplificador de som, trio elétrico, adesivo, irregularidade do adesivo, né? Provimento parcial. Nos termos do parágrafo 11 do artigo 39 das leis das eleições, é permitida a circulação de carros de som e mini-trios para veicular propaganda eleitoral, desde que observado o limite de 80 decibéis do nível de pressão sonora, medido a 7 metros de distância do veículo. Bom, isso aqui são as exigências para que possa fazer esse tipo de utilização. Não há prova nos autos de que se ultrapassou esse limite. A prova dos autos seria de que, possivelmente, ele estaria dentro dos limites, né? Tendo em vista que há uma dúvida, nós não podemos, obviamente, condenar ninguém nesse aspecto. Segunda parte. O adesivo que extrapola meio metro quadrado, fixado na traseira do veículo, está em desacordo com o artigo 37, parágrafo 2º da Lei das Eleições. A retirada de propaganda irregular, em bem particular, não ilide a imposição da multa, pois não afasta a ilicitude da conduta inicial. Súmula número 48 do TSE. Como bem sabemos, a notificação para retirada de propaganda irregular, ela só afasta a multa se fosse no caso de bem público. Sendo bem particular, ela não afasta a imposição da multa. Portanto, o parecer seria pelo provimento parcial de ambos os recursos, como já bem salientado. E, no resto, eu ratifico a manifestação anterior da Procuradoria Regional Eleitoral. Com a palavra, o relator para o voto. Obrigado, senhor presidente, mais uma vez. São 2 os recursos, por isso eu dividi a análise de cada um deles. O recurso interposto por Lucimar Sacre de Campos. O processo trata de possível utilização de propaganda eleitoral irregular, consistente na utilização de trio elétrico pelas ruas do município de Várzea Grande e na afixação de adesivo com tamanho acima do permitido pela legislação eleitoral no aludido veículo. Na sentença, o magistrado Acó reconheceu o uso de trio elétrico, bem como de material gráfico em tamanho superior ao estabelecido pela legislação eleitoral, e julgou parcialmente procedente a representação para determinar aos representados que se abstenham de utilizar o equipamento sonoro proibido. Por outro lado, deixou de aplicar a multa por uso de propaganda irregular, sob o fundamento de que o veículo com a propaganda irregular foi retirado de circulação imediatamente após a intimação dos representados. Em seu recurso, Lucimar Sacre de Campos requer a aplicação da multa prevista no artigo 14, parágrafo 1º da Resolução TSE 23.457 de 2015, vez que a retirada de adesivos irregulares fixados em bem particular, no caso como sustentado um trio elétrico, não afasta a incidência da penalidade. Nas contrarrazões, os representados limitaram-se às alegações de ausência de aferição sonora, que indique ofensa ao volume máximo permitido para propagandas eleitorais, bem como o uso de carro de som e não de trio elétrico, como afirmado pela representante. Pois bem, merece ser acolhida a irresignação da recorrente Lucimar Sacre de Campos para fins de aplicação de multa, o que não foi aplicado pelo meritíssimo juiz sentenciante. Haja vista que a veiculação de propaganda eleitoral em bens particulares deve obedecer às dimensões previstas na legislação eleitoral. O artigo 37, parágrafo 2º da Lei 9.504/97, conhecida como Lei das Eleições, dispõe que a propaganda eleitoral deve ser feita em adesivo ou em papel, em tamanho que não exceda meio metro quadrado. Eis o teor da legislação no ponto que importa. O artigo 37 prevê que nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder público ou que a ele pertençam, e nos bens de uso comum, inclusive postes de iluminação pública, sinalização de tráfego, viadutos, passarelas, pontes, paradas de ônibus e outros equipamentos urbanos, é vedada a veiculação de propaganda de qualquer natureza, inclusive pichação, inscrição a tinta e exposição de placas, estandartes, faixas, cavaletes, bonecos e assemelhados. É o parágrafo 1º que prevê a sanção.
a veiculação de propaganda em desacordo com o disposto no caput deste artigo, sujeito responsável após a notificação e comprovação, a restauração do bem e, caso não cumprido no prazo, a multa no valor de R$ 2.000 a R$ 8.000. O parágrafo 2º é que trata dos bens particulares, como é o caso. Em bens particulares, independe de obtenção da licença municipal e de autorização da Justiça Eleitoral a veiculação de propaganda eleitoral, desde que seja feita em adesivo, e aqui nós tratamos de adesivo no caso concreto, ou papel, e não exceda meio metro quadrado, bem como não contraria a legislação eleitoral, sujeitando-se o infrator às penalidades previstas no parágrafo anterior, que é exatamente o parágrafo 1º, que prevê multa de R$ 2.000 a R$ 8.000. A redação do dispositivo acima é reproduzida pelo artigo 15 da resolução do TSE, número 23.457, que dispõe, além de outros temas, sobre a propaganda eleitoral durante as eleições de 2016. Com efeito, vê-se que os dispositivos supracitados proíbem a utilização em bens particulares de material de propaganda cujas dimensões excedam a meio metro quadrado. Eu peço vênia aos eminentes pares por não ter feito anexar, mas por problemas do sistema e pleno, mas os autos estão disponíveis, os documentos que indicariam a utilização de adesivo na traseira, principalmente, do veículo que veiculou a propaganda por meio de alto-falantes e que toma quase que toda a extensão da parte traseira do veículo, o que, por uma mera análise, faz permitir chegarmos à conclusão de que ultrapassou o meio metro quadrado vedado pela legislação. Mas os autos estão à disposição de todos. No caso, ao se analisar as fotografias de folhas 3, 10 e 32, é possível desumir que o adesivo utilizado pela coligação Várzea Grande para Todos, Alan Renner Tavares e Fábio Saad, ultrapassa a medida autorizada pela legislação, eis que sua extensão atinge quase toda a traseira do veículo e que está fixado. Logo, o caso é de aplicação da multa estipulada pelo artigo 37, parágrafo 1º da Lei 9.504. Mesmo ante a constatação de que os representados cumpriram a decisão de folhas 11 e 12, retirando a propaganda irregular, em virtude da inafastável aplicação do comando contido na súmula 48 do Tribunal Superior Eleitoral, e que, para fins de clareza, consta da nota de rodapé, mas vou fazer a leitura dessa súmula que é aplicável ao caso. A súmula 48 do TSE prevê a retirada da propaganda irregular, quando realizada em bem particular, não é capaz de elidir a multa prevista no artigo 37, parágrafo 1º da Lei 9.504/97. Quanto ao fato impugnado nas contrarrazões de que não há comprovação de excesso do volume empregado durante propaganda sonora que demonstre sua irregularidade e sujeição à multa, registro que tal matéria não foi devolvida para apreciação em segundo grau, eis que o recurso interposto por Lucimar Sacre de Campos é pontual, ao tratar quanto ao uso de adesivo em tamanho superior ao permitido. De qualquer modo, agiu corretamente o magistrado ao não aplicar multa aos representados pelo uso de som, eis que a penalização da conduta, seja na esfera civil ou eleitoral, exige prévia definição jurídica em respeito ao princípio da legalidade, o que não ocorre no caso ante a falta de previsão legal de multa para o caso da utilização dos equipamentos sonoros. Eu trago aqui dois precedentes, um do TRE do Rio de Janeiro e outro do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, no sentido de que a ausência de previsão de sanção expressa na lei para a conduta proibida não enseja a sua aplicação por analogia e tão somente medidas de cunho de obrigação de fazer ou de não fazer imputados àquele transgressor, sem a aplicação da sanção, que é o caso. E aqui a parte negritada dos precedentes, peço licença para fazer a leitura. O disposto no artigo 39, parágrafo 3º da Lei 9.504 e do artigo 9º, parágrafo 1º da Resolução 23.370 de 2011, aplicável à eleição à época do precedente, não prevê aplicação de multa, caso descumprido, e por isso a multa fixada pelo juiz Rocó deve ser afastada em respeito ao princípio da legalidade, nos termos do artigo 5º, 2 da Constituição da República, citando precedentes do Tribunal Superior Eleitoral também. E o TSE, sanção inexistência. A transgressão ao parágrafo 3º do artigo 39 da Lei 9.504 gera providência administrativa para fazer cessá-la, não havendo campo para incidência de multa ante ausência de previsão legal, no RESP 35724, relatado pelo ministro Marco Aurélio, de 14 de setembro de 2012. Destarte, em consonância com o parecer ministerial,
eu dou provimento ao recurso eleitoral de Lucimar Sacre de Campos para reformar a sentença e aplicar aos recorridos Coligação Várzea Grande para Todos, Alan Renner e Fábio Saad, a multa prevista no artigo 37, parágrafo 1º da Lei das Eleições, em seu patamar mínimo, no valor de R$ 2.000, por entendê-lo adequado e proporcional à conduta praticada, ante a ausência de circunstâncias que justifiquem a sua quantificação em valor mais elevado. Essa é a primeira parte do julgamento, senhor presidente. Prossigo com a análise do segundo recurso. Você está julgando prejudicado no segundo recurso? O segundo recurso será julgado prejudicado em seguida. Bom, não. Há um voto de divergência quanto a o recurso interposto pela Lucimar? Pois não. Deixa eu escolher o voto, então. Só um esclarecimento. Pois não. Pode ser que o adesivo não era no vidro traseiro, né? Na verdade, era um caminhão. Ah, tá. Um pequeno caminhão, não era forte, então era praticamente toda aquela traseira. Não era um veículo pequeno com adesivo, com vidro traseiro. Entendi. Os autos estão à disposição, acho que teria mais clareza. Suficiente. Mas na verdade é aquele pequeno caminhão com pessoas em cima e aquela parte traseira quase em toda a sua extensão, tirando um palmo para cá, dá para verificar com clareza isso, mas quase toda a parte traseira desse pequeno veículo automotor é que estava colado o adesivo. Está esclarecido? Por gentileza. Então, há unanimidade quanto ao provimento parcial do recurso da Lucimar Sacre de Campos. O segundo recurso, por gentileza, o senhor está julgando prejudicado, não é isso? Exatamente, senhor presidente. Em decorrência do provimento deste? Não necessariamente. Se o senhor quiser que eu resuma ou então avance. Na verdade, ele está prejudicado porque a parte se insurgiu quanto à determinação do juiz para que ele deixasse de continuar a utilizar. Lembremos que por dias antes, durante a campanha eleitoral, durante o período de propaganda autorizado, mas antes da data da eleição, então a sentença foi: há uma irregularidade, o senhor está proibido de utilizar novamente esse veículo. Não o adesivo, certo, e sim o carro de som. Sim. E aí ele falou: quero recorrer para que o senhor se retrate, então mande para o TRE autorizar que eu use no fim A eleição já se foi. da campanha, a eleição está encerrada. Então é nesse sentido. Por isso que o senhor está julgando. É por esse motivo. Mas seria interessante, se o senhor permitir, eu adiantar aqui, que a despeito do prejuízo à análise do mérito recursal, em razão da já realização da eleição, encerrado, portanto, lá em 2016, o período de campanha eleitoral, eu entendi também que não havia irregularidade, e aí só por uma questão mais conceitual, né? Se fôssemos avançar, na medida em que o legislador sempre nos surpreende. É senso comum que trio elétrico é proibido. É proibida a utilização de trio elétrico. Só que o legislador avançou, falou: olha, trio elétrico é uma coisa, mini trio é outra e carro de som é outra. E o legislador dá a conceituação de cada um deles. Então, só para adiantar, ainda que avançássemos, senhor presidente, não estaria provada a existência de uso de um trio elétrico e talvez um carro de som ou mini trio, mas tudo dependeria da prova relativa à potência do equipamento sonoro. Prova essa que não foi produzida, mas de qualquer forma prejudicado o recurso. Posso fazer uma observação, senhor Claro. relator? Parece que trio elétrico só quando a Ivete Sangalo está em cima dele. Bem isso aí. Mas então, nesse sentido, senhor presidente, sim, eu estou todos considerando estão de a perda acordo? do objeto do segundo recurso. Certo. Em razão de esvaiu no tempo. Então proclama: o resultado do tribunal por unanimidade deu provimento ao recurso interposto por Lucimar Sacre de Campos e julgou prejudicado o recurso interposto pela coligação Várzea Grande para Todos, nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer ministerial. Senhor presidente, eu peço licença. Toda. Obrigado. Em mesa, o processo 27.850, da relatoria também do Dr. Rodrigo Roberto Curvo. Aqui o tema é uma representação, propaganda política, propaganda eleitoral, folhetos, volantes, santinhos, impressos, derramamento em vias, calçadas e prédios públicos, também na vizinha cidade de Várzea Grande. Desta feita, o recorrente é o Rogério França Martins e a parte recorrida é o Ministério Público Eleitoral. Com a palavra, o relator. Obrigado, senhor presidente.
Trata-se de recurso eleitoral interposto por Rogério França Martins contra a respeitável sentença proferida pelo douto juiz da 58ª Zona Eleitoral, sediada na Fronteira, que julgou procedente a representação por propaganda eleitoral irregular ajuizada em seu desfavor pelo Ministério Público Eleitoral, condenando ao pagamento de multa na importância de R$ 5.000 pela prática de propaganda por apoplexia ou derramamento de santinhos no dia da votação em Várzea Grande. O recorrente aduz preliminarmente a ausência de interesse processual do Ministério Público Eleitoral, afirmando que a representação eleitoral foi proposta em 3 de outubro de 2016, após as eleições ocorridas em 2 de outubro de 2016, em desacordo com a jurisprudência do TSE, que é no sentido de que a representação que apura propaganda eleitoral irregular, com violação da Lei 9.504, deve ser proposta até o dia do pleito. No mérito, alega que não consentiu ou teve conhecimento do derramamento dos santinhos contendo o seu nome, não havendo fundamentos para a sua responsabilização, motivo pelo qual requer o julgamento pela improcedência da representação e, subsidiariamente, a diminuição do valor da multa aplicada ao mínimo legal. O Ministério Público Eleitoral apresentou contrarrazões ao recurso às folhas 105 e 112. Em síntese, esclarece que o protocolo da representação foi feito no dia das eleições, 2 de outubro de 2016, conforme cópia da contrafé inicial juntada aos autos, tendo ocorrido equívoco por parte do cartório eleitoral ao registrar a petição apenas no dia 3 de 10 de 2016. No mérito, sustenta que as provas juntadas aos autos são suficientes para comprovar a irregularidade da propaganda eleitoral, bem como que, por se tratar de eleições municipais, a proximidade do recorrente com a gestão de sua campanha é evidente, não havendo considerar seu desconhecimento quanto ao uso indevido de seu material publicitário. A douta Procuradoria Regional Eleitoral opina pela rejeição da preliminar de ausência de interesse processual e, no mérito, pelo desprovimento do recurso, haja vista que a conduta praticada se amolda ao artigo 14, parágrafos 1º e 7º da Resolução 23.457 de 2015 e artigo 39, parágrafo 5º, inciso 2 da Lei 9.504, desafiando a aplicação da multa prevista no artigo 37, parágrafo 1º da mesma lei. Este é o relatório, senhor presidente. Ouça-se a douta Procuradoria. A Procuradoria vai manter o parecer. Vou destacar apenas algumas partes do mérito, pulando o relatório e pulando a parte da preliminar de ausência de interesse de agir, haja vista que é claro que a representação foi protocolada em 2 do 10, então não haveria decadência. No mérito, o recurso deve ser desprovido. No caso concreto, pela análise das provas produzidas, folhas 2 a 13, não há dúvidas de que houve derramamento de santinhos contendo nome, imagem e o número do candidato a vereador Rogério França Martins. A propaganda irregular se deu em frente a um local de votação e na data das eleições, o que denota o nítido interesse em influenciar no voto do eleitor de maneira ilegal, em prejuízo daqueles que respeitam as regras eleitorais. A despeito da tese do recorrente de que, aspas, o material de campanha, ao ser distribuído, não se sujeita mais ao controle do candidato, fecha aspas, e da inexistência de conjunto probatório forte nos autos de que o candidato, aspas, cometeu ou ao menos anuiu com o cometimento do ato, fecha aspas. Essa tese não merece respaldo. Sabemos que os candidatos a qualquer cargo eletivo são responsáveis pela confecção do seu material e pelo uso irregular deles, inclusive em relação àqueles que elege para distribuir o material de campanha. Destaque-se que é incumbência do candidato a qualquer cargo eletivo a responsabilidade pela confecção do seu material e pelo uso irregular deles, inclusive em relação àqueles que elege para distribuir o material de campanha. O entendimento do TSE é o de que a multa é plenamente aplicável ao caso em apreço, afinal, configura a propaganda eleitoral irregular ou derramamento de santinhos nas vias públicas próximas aos locais de votação no dia da eleição e que a responsabilidade pelo ato deve ser aferida diante das peculiaridades do caso. Aqui há um julgado do recurso especial eleitoral número 379823, que vou ler a parte apenas negritada, configura a propaganda eleitoral irregular o derramamento de santinhos nas vias públicas próximas aos locais de votação na madrugada do dia da eleição. Essa acorda de 15 de 10 de 2015, relator ministro Gilmar Ferreira Mendes. Portanto, tendo em vista que a hipótese dos autos se amolda perfeitamente ao artigo 14, parágrafo 1º e 7º da Resolução TSE número 23.457 de 2015,
e artigo 39, parágrafo 5º, inciso 2 da Lei das Eleições, é a hipótese de aplicação da multa do artigo 37, parágrafo 1º da Lei 9.504, de 97. De resto, eu ratifico em totum o parecer exarado nos autos, disponível no sistema. Então, o digno procurador está opinando pela rejeição da preliminar de ausência de interesse processual, do interesse processual, e no mérito está pelo desprovimento do recurso. Uma palavra ao doutor relator para o voto. Obrigado, senhor presidente. Eu peço licença a Vossa Excelência, os eminentes pares, se me permitirem. Está aprovado, com relação à preliminar, está aprovado documentalmente, reconhecido na sentença, que o protocolo se deu na data da eleição, às 17h59, portanto, eu estou rejeitando a preliminar nesse sentido. Todos de acordo? Rejeitada a preliminar, prossiga no mérito. Obrigado, senhor presidente. Conforme destacado no relatório deste voto, o recorrente Rogério França Martins se insurge contra a sentença que julgou procedente representação por propaganda eleitoral irregular ajuizada em seu desfavor pelo Ministério Público Eleitoral, condenando-o ao pagamento de multa na importância de R$5.000, pela prática de propaganda por apoplexia ou derramamento de santinhos no dia da votação em Várzea Grande. O Ministério Público Eleitoral informa que durante diligências realizadas na Escola Municipal, professora Marilce Benedita de Barros, localizada na Travessa Mário Mota, Centro, em Várzea Grande, houve a constatação da prática de propaganda irregular por derrame de santinhos dos candidatos Alan Renner Tavares, Rodrigo Paulo Machado, Adriano Lauro da Silva Guedes e Rogério França Martins, condenados pela sentença de folhas, não obstante somente este último tenha recorrido, Rogério no caso. A representação está embasada em robusto acervo probatório, com registro de imagens das ruas próximas ao local de votação, além de santinhos recolhidos pelo representante do parquê no dia das eleições, como é possível observar nas fotos constantes das folhas 3 e 4 e do material gráfico juntado à folha 13. A proibição da realização de propaganda eleitoral por apoplexia, ou seja, por derramamento de santinhos em via pública, está prevista no artigo 39, parágrafo 5º, inciso 3, da Lei 9.504/97 e no artigo 14, parágrafo 7º da Resolução 23457/2015. E aqui, para maior clareza, diz o parágrafo 7 do artigo 14 citado. O derrame ou a anuência com derrame de material de propaganda no local de votação ou nas vias próximas, ainda que realizado na véspera da eleição, configura propaganda irregular, sujeitando-se o infrator à multa prevista no parágrafo 1º do artigo 37 da Lei 9.504, sem prejuízo da apuração do crime previsto no inciso 3 do parágrafo 5º do artigo 39 da Lei 9.504/97. O interesse ilegal de influenciar o voto do eleitor restou demonstrado em razão da propaganda irregular ter sido realizada no dia das eleições e do derrame de santinhos ter ocorrido em frente de um local de votação, no caso, a Escola Municipal Professora Marilce Benedita de Barros. Com efeito, não merece guarida a alegação de que o material de campanha, após ser distribuído, não mais se sujeita ao controle do candidato, eis que a responsabilidade pela confecção, guarda e distribuição do material de propaganda é dele. Também é de inteira responsabilidade do candidato a escolha das pessoas que trabalharão em sua campanha, pois os atos por eles praticados refletirão em sua imagem, quer positiva, quer negativamente, conforme bem pontuou o douto Procurador Regional Eleitoral em trecho do parecer ministerial que peço licença para fazer a leitura. Consoante a inteligência do artigo 38, parágrafo 1º da Lei Geral das Eleições, todo material impresso de campanha eleitoral deverá conter o número de inscrição no CNPJ ou o número de inscrição no CPF do responsável pela confecção, bem como de quem a contratou e a respectiva tiragem. Tal exigência, evidentemente, deve ser observada nos materiais de campanha, que são aqueles que contêm pedido de voto, tais como folhetos, santinhos, adesivos, entre outros impressos. Sendo assim, os candidatos a qualquer cargo eletivo são responsáveis pela confecção do seu material e pelo uso irregular deles, inclusive em relação àqueles que elege para distribuir o material de campanha. Por sua vez, também não faz sentido a alegação de ausência de caderno probatório que demonstre que o candidato cometeu ou anuiu com a prática do ato. O material gráfico acostado à folha 13 contém todos os elementos exigidos no artigo 38, parágrafo 1º da lei. Portanto, não há dúvida de que o recorrente tinha ciência de sua existência, bem como autorizou a sua distribuição. Por outro lado, o recorrente não contestou a autenticidade da propaganda juntada aos autos, tampouco comprovou que seu material de campanha tenha sido derramado nas vias públicas a despeito de sua orientação em contrário, ônus do qual não se desincumbiu. Artigo 373, inciso 2 do CPC.
Com efeito, a divulgação de material de propaganda eleitoral do recorrente só a ele beneficia, e ele não trouxe qualquer elemento de prova capaz de indicar eventual atuação de terceiro com a finalidade de prejudicá-lo. E aqui eu procuro afastar qualquer alegação de responsabilidade objetiva e sim da distribuição do ônus da prova, eis que o representante, no caso do Ministério Público, a meu ver, se desincumbiu do ônus de provar os elementos para a configuração da propaganda irregular, ao contrário do recorrente no caso. Não fosse assim, os candidatos dificilmente seriam penalizados pelas irregularidades cometidas em suas campanhas eleitorais. Bastaria alegar que foram seus cabos eleitorais que espontaneamente decidiram praticar as condutas vetadas sem consultá-los. Ademais, a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é remansosa no sentido da configuração da propaganda irregular no caso de derramamento de santios em vias públicas. E cito aqui precedente de 2016 do TSE e um segundo relatado pelo ministro Luiz Fux, prevendo a possibilidade dessa aplicação da sanção quando houver, nos dizeres constantes do precedente, chuva ou derramamento de santinhos em vias públicas, sobretudo na madrugada do pleito eleitoral. Os precedentes estão citados e peço licença para avançar e registrar que também esta Corte, em precedente relatado pelo eminente Dr. Paulo Sodré, já teve a oportunidade de analisar e se manifestar em caso semelhante. Derramamento de santinhos na véspera no dia das eleições, também da mesma zona eleitoral, da 58ª zona eleitoral, que no caso de outros candidatos, também aplicou a penalidade mantida por esta Corte, onde por unanimidade reconheceu este Tribunal Regional Eleitoral como ilícita a referida conduta, conforme ementa em destaque. Permitam-me aqui a leitura dos trechos destacados. Derramamento de santinhos na véspera no dia das eleições, locais de votação. Fato comprovado. Comprova-se o derramamento de santinhos em frente a locais de votação na véspera e no dia do pleito, por meio de evidências verificadas nos autos e declaração dos próprios candidatos, que confirmaram na peça recursal a existência do ilícito, ainda que não tenham assumido a responsabilidade por tal fato. O contexto probatório dos autos, notadamente a falta de impugnação dos documentos juntados com a inicial, afasta a tese de que os recorrentes não autorizaram o derramamento de santinhos ou que deles não tiveram conhecimento. Relatado pelo eminente Dr. Paulo Sodré, como já mencionado, acórdão de 21 de fevereiro de 2017, publicado em 17 de março de 2017. Logo, senhor presidente, estando evidenciada a prática da propaganda eleitoral por apoplexia, entendo que a respeitável sentença recorrida não merece reparos. Vê-se ainda que a multa foi aplicada no valor de R$5.000, portanto, em patamar superior ao mínimo legal. E recordo que, naquele caso, também superou o mínimo a multa aplicada. Todavia, também não vejo motivos para reparos nesse ponto, considerando a maciça divulgação dos santinhos no dia das eleições, o que demonstra a adequação dos valores fixados pelo juiz Vacó. Com essas considerações, em consonância com a Procuradoria Regional Eleitoral, conheço do recurso no mérito nego-lhe provimento, determinando ainda a extração de cópias e remessa ao Ministério Público Eleitoral para apurar eventual prática do crime previsto no artigo 39, parágrafo 5º, inciso 3, da Lei 9.504/97. É como voto, senhor presidente. Doutor José Antônio Bezerra. Com o relator. Doutor Ulisses Rabaneda. Senhor presidente, estou de pleno acordo. Inclusive, a multa nós temos fixado, no caso de derramamento santinho, no valor de R$5.000, um pouco acima do mínimo legal. Apenas gostaria de deixar uma reflexão à Corte. No caso de derramamento de santinho, a jurisprudência tem se firmado no sentido de que não se aplica a regra da necessidade de intimação prévia de quem violou para que incida a multa. E acredito que essa reflexão também deve ser feita com relação ao prazo para ajuizamento, porque muitas vezes o derramamento de santinho pode ocorrer no segundo período da eleição, no período vespertino, e exigir que o Ministério Público ou partidos ou candidatos representem num tempo tão exíguo, acho que muitas vezes pode fazer com que essas condutas vedadas se perpetuem. De modo que, futuramente, talvez fosse o caso da Corte se debruçar sobre também essa questão da decadência, especificamente, neste caso, o que seria razoável, no mínimo, pelo menos 24 horas após a eleição. Mas deixo apenas para a reflexão da Corte. Obrigado. Desembargador Pedro Sakamoto. Acompanho na íntegra o voto do doutor relator. Doutor Paulo Sérgio. Com o relator, senhor presidente. Proclamo o resultado. O Tribunal, por unanimidade, afastou a preliminar de ausência de interesse processual e, no mérito, também, por unanimidade, negou o provimento ao recurso nos termos do voto do relator.
e em consonância com o parecer ministerial. No caso, extraindo peças, né, dos autos para ser encaminhada ao Ministério Público para a investigação de eventual crime capitulado no artigo 39, parágrafo 5º, 3 da Lei 9.504/97. Processo da relatora do Dr. Paulo César Alves Sodré, o processo 14.964, é um embargo de declaração, prestação de contas do partido político, contas anual relativo ao exercício de 2011, Diretório Regional dos Democrática, DEM. O senhor está com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de embargos de declaração postos pelo Diretório Regional do Democrata, DEM, de Mato Grosso, contra o acórdão proferido na sessão plenária de 23 de fevereiro de 2017, que resultou na desaprovação de suas contas anuais referentes ao exercício financeiro de 2011, cujo teor eu transcrevo. Está aqui, eu peço vênia para não ler, o acórdão na íntegra. Alega o embargante que a. O artigo indicado no dispositivo 2 da ementa supra, suspensão de repasse de novas cotas partidárias, não guarda relação com a matéria decidida. E já esclarecendo, ao invés de mencionar a lei dos partidos 9.096, eu mencionei equivocadamente a lei 9.504/97. B. Os dispositivos 3 e 4 se reporta a resolução do TSE número 21.481/2004, que não existe. A resolução correta seria 21.841/2004. Dá para perceber que houve inversão na digitação, né? Que tratava de prestação anual de contas partidárias para o ano 2011. Porém, não mais existe, uma vez que foi revogada pela resolução 23464, que por sua vez também foi revogada pela resolução TSE 23464/2015. Outro número. Mesmo reconhecendo que as contas em questão se referem ao exercício de 2011, aduz que a decisão apresenta um erro material na incompatibilidade da fundamentação dos dispositivos legais apontados na decisão. Requer, ao final, o provimento dos embargos de declaração e seus efeitos infringentes. Ouvida, a Procuradora-Geral Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento dos embargos, vez que a suposta contradição se trata de erro material que pode ser sanado de ofício no termo do artigo 67 do Regimento Interno do TRE, e no caso de entendimento contrário dessa Corte, pugna pelo provimento parcial apenas para corrigir a inexatidão material contida no acordo, sem efeitos modificativos. É o relatório. Ouça-se a douta Procuradoria. Como já dito pelo nobre relator, o único erro a ser corrigido seria o erro relativamente à digitação, que eu já teria afirmado. Com relação ao suposto outro erro, não seria erro de forma alguma, tendo em vista o princípio do tempus regit actum, seria a questão de que teríamos aplicado uma resolução já revogada, mas na época do fato ela estava em vigor, portanto é ela que deveria ter sido aplicada. Com essas observações eu ratifico, mantenho o meu parecer para o provimento parcial ou não conhecimento. Ratificado o parecer, com a palavra ao relator para o voto. Senhor presidente, antes de proferir o voto, só um breve esclarecimento aos nobres alunos do 10º termo da UNIC. Sei que já estão concluindo, já sabem, mas o embargo de declaração eles se prestam para esclarecer obscuridade, suprimir contradição, bem como corrigir, suprir omissão e agora também corrigir erro material, né? E de antemão eu vou ser econômico, o voto está à disposição. Houve, na verdade, apenas um erro, dois erros materiais. O primeiro, ao invés de citar a lei 9.096, que é a lei dos partidos, eu citei equivocadamente a lei das eleições. Eu estou corrigindo isso, um erro material. E, de fato, no que diz respeito à resolução, ao invés de citar a resolução 21.841, só no acordo, com o erro de digitação, só é o 481. E o doutor procurador tem razão, a resolução 21.841, ela que vigia a época, e tanto é que a atual resolução do TSE diz expressamente, que nem precisaria ter dito, doutor Cláudio, mas disse, né, que aplica-se às eleições de 2011 a resolução 2841, porque, como disse o doutor procurador, o tempo se regem acto. Então, eu estou dando provimento parcial porque apenas para corrigir erro material sem efeitos infringentes, e o novo acordo já retificado está transcrito aqui para que Vossa Excelência possa ter opinião. É assim, é como eu voto, senhor presidente.
Há alguma divergência do plenário? Não havendo divergência, proclamo o resultado. O tribunal, por unanimidade, acolheu parcialmente os embargos da declaração, tão somente para corrigir a inexatidão material contida no acórdão de número 26034, nos termos do voto do relator, em consonância com o parecer ministerial. Em continuação do julgamento, quer dizer, em mesa, o processo também da relatoria do Dr. Paulo César Alves Sodré é uma prestação de contas do partido político em exercício financeiro, requerente Valdemir Castilho Soares, e o parecer é pela desaprovação das contas. Com a palavra, o ilustre colega. Senhor presidente, trata-se de prestação de contas do Partido Social Liberal, PSL de Mato Grosso, relativas ao exercício financeiro de 2012. Com base nos documentos e informações prestados pelo partido, a Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria emitiu relatório preliminar indicando a necessidade de alguns esclarecimentos e apresentação de outros documentos. Devidamente intimado, o partido, na pessoa de seu presidente, para se manifestar sobre as indicações contidas no relatório preliminar, manteve-se inerte. Após, a unidade técnica ofertou parecer técnico conclusivo no sentido de desaprovação das contas, ratificando as irregularidades apontadas no relatório preliminar, tais como a ausência de documentos e peças exigidas no artigo 14 da Resolução TSE 21841, b. ausência de relação das contas bancárias abertas, extratos bancários consolidados de contas correntes, destinados à movimentação de fundo partidário e outros recursos. C. esclarecer e ou regularizar a total ausência de registros na prestação de contas, sejam financeiros ou estimáveis em dinheiro. E D. esclarecer sobre quem arcou com a despesa de manutenção da sede dos serviços prestados por contador e advogado. Ouvida, a Procuradoria-Geral Eleitoral opinou também pela desaprovação das contas. Novamente intimado, dessa vez para se manifestar sobre os apontamentos contidos no relatório conclusivo, não houve manifestação por parte do partido político. É o relatório. Ouça-se a doutor Procuradoria. A Procuradoria mantém o parecer pela desaprovação. Mantido o parecer, escrito, retorna a palavra ao doutor relator para o voto. Senhor presidente, a prestação de contas foi apresentada e analisada segundo o ditame da Resolução 21841/2004. Conforme relatado, as irregularidades que motivaram os pareceres do órgão técnico e da Procuradoria-Geral Eleitoral pela desaprovação das contas estão discriminadas nos itens 5.1 a 5.4 do relatório conclusivo a seguir analisadas. O item 5.1. Apresentar os documentos e as peças exigidas no artigo 14 da decisão do TSE ausente dos autos, quais foram encadernados juntamente com o livro Razão. Eu vou ser econômico aqui. De fato, o partido apresentou 2 livros, o livro Razão e o livro Diário. E ao invés de apresentar as demonstrações nos próprios autos, ele juntou todas essas demonstrações nesses 2 livros. Alega o órgão técnico que esses livros serão devolvidos, né? Eu digo aqui no meu voto, na sequência, que se fosse, e digo, em todas essas declarações, ou os valores são zerados, isto é, sem registro de qualquer despesa ou receita, ou a expressão sem movimentação. Aparentemente, o partido ficou inativo no ano 2012. O órgão técnico não nega a apresentação do livro Razão e Diário, bem assim das demonstrações contábeis obrigatórias, mas ponderou que as demonstrações foram encadernadas com o livro Razão, quando deveriam, entre aspas, compor os autos, posto que o citado livro retornará ao partido. Digo eu. Ora, essa irregularidade, em função da aplicação do princípio da razoabilidade, por si só não teria aptidão para desaprovar as contas do partido. Eis que, pela análise formal das demonstrações, é possível aferir, em tese, a inexistência de movimentação. Contudo, além de o partido não ter atendido a intimação para trazer aos autos cópia das demonstrações para ser juntado ao processo, na verdade, sequer se manifestou, há outra grave irregularidade que não foi sanada. Irregularidade. Trata-se de irregularidade constante do item 5.2 do relatório preliminar analisado na sequência. Diz a irregularidade. Apresentar as peças ausentes dessa prestação de contas, conforme disposto no artigo 14, né? Quais são? Relação das contas bancárias abertas,
extratos bancários consolidados das contas correntes destinadas à movimentação de fundo partidário e conciliação bancária. Como se disse, a abertura de conta bancária e a apresentação de extratos bancários com a movimentação financeira anual são requisitos obrigatórios na prestação de contas, ainda que a agremiação não receba recurso financeiro em espécie. Aliás, a apresentação de extratos bancários tem essa finalidade, qual seja, comprovar se houve ou não movimentação financeira no período. Aqui é diferente do fato quando ele não tem movimentação, que não tem como comprovar se as contas foram zeradas ou não. Isso só se pode comprovar se ele traz o extrato bancário, né? Trata-se, portanto, de falha grave que por si só impõe a reprovação das contas. Trago aqui um precedente da lavra do ilustre ex-colega desse tribunal, doutor Lídio Modesto da Silva Filho, que diz: não apresentação dos extratos bancários e irregularidade insanável. A abertura de conta bancária e a apresentação dos extratos com a movimentação financeira anual são requisitos obrigatórios ao processo de prestação de contas. É que, sem extratos bancários, não tem como a Corte analisar se houve ou não houve movimentação ou se eventualmente foi utilizado recursos ilícitos, né? Ademais, destaca a unidade técnica que a agremiação estava penalizada com suspensão do recebimento de cotas do fundo partidário no exercício em questão, por julgamento de contas não prestadas relativas aos exercícios 2005, 2009 e 2011, o que demonstra uma prática reiterada no sentido de não apresentação das contas. E agora, ao apresentar as do exercício 2012, ainda assim as apresentou com falhas graves. Analiso na sequência, os itens 5.3 e 5.4, de forma conjunta, por vislumbrar pertinência temática entre os assuntos neles abordados. Diz o item 5.3, esclarecer e ou regularizar a total ausência de registro na presente prestação de contas, sejam financeiros ou estimados em dinheiro. O item na sequência, apresentar esclarecimento sobre quem arcou com as despesas da manutenção da sede e o serviço prestado pelo contador e pelo advogado. Destaca ainda a unidade técnica que, da mesma forma que não houve repasse de recurso do fundo partidário, também não houve registro de repasse de, entre aspas, outros recursos pelo Diretório Nacional ou Diretório Regional do PSL-MT. Esse apontamento revela infração ao artigo 13, parágrafo único da resolução em comento, que estabelece que não recebimento de recurso financeiro em espécie por si só não justifica a apresentação de prestação de contas em movimento, devendo ser registrado, entre aspas, teor da resolução, todos os bens e serviços estimáveis em dinheiro recebido em doação utilizados em sua manutenção e funcionamento. Isso é a expressa disposição da resolução. Logo, se não há registro de outros recursos em espécie, deveria o partido ter registrado a doação de bens e serviços estimáveis em dinheiro em relação ao serviço de contabilidade e advocacia. Aqui não se trata de prestação de serviço advocatício na propaganda eleitoral, na campanha. Aqui se trata da contabilidade anual, que foi contratado um contador, inclusive um advogado. Como bem ficou conseguido no item 4 do relatório preliminar, que peço para venham ler, que está aqui transcrito. Conclui-se, portanto, que em seu conjunto os documentos apresentados pelo partido não foram suficientes para demonstrar a credibilidade esperada para a efetiva fiscalização na captação e movimentação dos recursos por parte dessa justiça especializada. Posto isso, em sintonia com a manifestação da Procuradoria Regional Eleitoral, julgo desaprovadas as contas anuais do Partido Social Liberal PSL, nos termos do artigo 30 da Lei das Eleições e 27.3 da Resolução TSE, em comento com suspensão de repasse de cotas do fundo partidário pelo prazo razoável de 4 meses a partir do trânsito em julgado desse acordo, nos termos do artigo 28 da Resolução TSE. Transitado em julgado, oficie-se ao Tribunal Superior Eleitoral e notifique-se o Diretório Nacional do PSL para os fins previstos no artigo 29.2 da Resolução TSE 21841, que é exatamente a suspensão da cota. É como voto, senhor presidente. Algum voto contrário? Não havendo voto contrário, proclamo o resultado. O Tribunal, por unanimidade, desaprovou as contas do Partido Social Liberal relativos ao exercício 2012, nos termos do voto do doutor relator em consonância com o parecer ministerial. Está, portanto, encerrada a primeira parte da sessão dos processos eleitorais. Agora passemos ao único processo administrativo em pauta, que é o 7704,
é um processo administrativo de afastamento do juiz titular da 8ª Zona Eleitoral Alto Araguaia, folga compensatória. O requerente é o Pierro de Faria Mendes, é o juiz da 8ª Zona Eleitoral, o que vai realizar a eleição suplementar de Alto Taquari. Ocorre aqui, eminente Costa, se me permita sintetizar, o colega, com certa antecedência, fora do contexto dessa eleição suplementar, ele requereu junto ao Tribunal de Justiça um período de compensatória e foi deferido. Após ter sido deferido essa compensatória desse colega, veio a decisão do Tribunal Superior Eleitoral no sentido de realização da eleição suplementar. Então, que pega uma parte desse processo já deflagrado. A pretensão do colega é usufruir as férias da data do dia 29/5 até o dia 17/6, sendo que a eleição estaria em tese marcado pelo calendário já elaborado e aprovado por esta Corte para o dia 2 de julho. A legislação é clara a respeito, porém ela permite uma certa flexibilidade que em casos excepcionais se possa deferir. E é nessa linha que eu estou aqui a encaminhar o voto para deferir o pedido em caráter excepcional com fundamento no artigo 27 da resolução deste próprio Tribunal Regional Eleitoral. É assim que eu estou a votar. Como votam os eminentes pares, o desembargador Pedro Sakamoto, tem algum voto contrário? Não havendo nenhum voto contrário, então eu proclamo o resultado que indeferir excepcionalmente o afastamento do colega, que será substituído pelo seu outro colega da comarca de Alto Araguaia. Declaro, portanto, encerrada a presente sessão, agradecendo o trabalho de todos e de todas, e principalmente pela presença sempre gratificante e estimuladora de ver o amanhã, que são nas pessoas dos acadêmicos de direito. O professor Hugo gostaria de fazer uso da palavra, não é isso? O senhor está com... Professor Hélio, perdão. Excelentíssimo senhor desembargador presidente, excelentíssimo senhor desembargador corregedor, membros desse tribunal, senhores acadêmicos de direito, me dirijo à corte, primeiramente, presidente, para poder novamente agradecer a Vossa Excelência pela aquiescência de nos recepcionar através da Escola Judiciária Eleitoral, nas pessoas do Dr. Paulo, Dr. Ulisses e da coordenadora Janes, que sempre mantém uma parceria efetiva e profícua no sentido de fazer esse estreitamento da Justiça Eleitoral com a comunidade acadêmica. A nossa fala aqui é tão simplesmente no agradecimento, nos colocando à disposição, dizer que amanhã estaremos aqui perturbando novamente, porque amanhã virão as turmas do 10º noturno NIC Beira Rio e Pantanal, para novamente fazer essa visita com os alunos dos períodos noturnos dos campi Beira Rio e Pantanal. Dr. Paulo, mais uma vez, nossos sinceros agradecimentos pela essa parceria e principalmente obrigado pelas palavras gentis que não somos merecedores. Muito obrigado a todos, o Ministério Público, nosso agradecimento também pelas palavras e pela receptividade aqui no tribunal. Nossa fala é tão somente um agradecimento. Muito obrigado, estaremos sempre à disposição. A Universidade de Cuiabá se congratula com essa justiça eleitoral para poder manter sempre essa parceria como uma fase de extensão dos alunos para a sua formação, que daqui 15 dias eles estarão concluindo o curso, aqueles que não ficarem de exame. Então vamos começar a prova oral agora. Vamos fazer, Vamos fazer a prova oral. Aqueles... Eu vou chamar um por um para fazer a prova oral. Já tem. Essa que seria, diz que é a grande surpresa do professor nessa manhã. Os senhores serão examinados pelo pleno, né?
Mas brincadeira, como disse, é uma grande satisfação e o tribunal sempre estará de portas abertas para o cidadão eleitor, e notadamente aos acadêmicos, para conhecerem e aprimorar os seus estudos. Apenas um lembrete sempre oportuno, nunca deixe de estudar. Vocês vão concluir formalmente o curso, mas o estudo jamais poderá ser abandonado. É só com amor ao estudo que você consegue galgar um espaço melhor na sociedade, né? Eu estava comentando com os colegas, participei de um congresso agora no final de semana, e fiquei realmente surpreso com o que foi trazido naquele seminário em relação ao desenvolvimento da área da medicina, né? A medicina, até na década de 50, 60, levava 50 anos para se aperfeiçoar. E a medicina hoje, depois da identificação do código de DNA, né, e com o avanço da tecnologia, ela a cada 73 dias ela é aperfeiçoada. E isto também no campo do direito. Né? Na área de tecnologia, o PJE, que nós estamos todos encantados, há países que já estão 50 anos na nossa frente, né? Então, por isso que eu digo que nós temos que estar atenados ao que está ocorrendo no mundo. É um mundo globalizado, cada dia passa, nós não vemos mais nenhuma distância, né? O smartphone daqui a 2 anos vai ser substituído por um chip, né? Então você vê como que a ciência e a tecnologia andam, né? E isso requer que nós estudemos diariamente e naveguemos em todas as áreas do conhecimento humano. E, em particular, como nós estamos aqui no ambiente, né, da justiça eleitoral, como disse anteriormente, uma jurisdição especializada, eu acho que a política tem que estar no prato, não só do café da manhã, no almoço e no jantar, né, e no momento também de lazer. A política, que eu diga, no bom sentido, né, no sentido em que as pessoas possam se doar para o próximo, e aí nós construirmos uma sociedade mais justa, igualitária, né, e que viva numa paz, né, e que não vivemos aí em momento de turbulência e de surpresas a cada instante e decepção. Não fique decepcionado, pelo contrário, graças a Deus que tudo isso está vindo à tona, e sintam reanimados, né, motivados, que nós temos muito por construir, e essa construção depende de todos, não é apenas de um determinado partido, ou de uma determinada bandeira, cor de bandeira, ou de determinada instituição, mas sim com a participação efetiva de todos. E eu conclamo os senhores a começar a agir corretamente no trânsito, porque o trânsito é o maior sinal de que as pessoas têm uma rejeição ao cumprimento de regras, e dos requisitos que viver em sociedade em paz é que nós observemos as regras. Se elas não são boas, então nós valemos dos meios legais, constitucionais, para modificá-la, mas nunca deixá-la de cumpri-la. Meu muito obrigado, um bom dia a todos.